poder discutir esse tema, né? O tema dos direitos humanos. E eu sou velho, né? Eu já tenho muitos anos rodados, e eu peguei um período onde havia o que a gente chama de ditadura militar. E no período da ditadura militar, as liberdades eram cerceadas. E no período da ditadura militar emergiu uma categoria que não era utilizada na esquerda. A esquerda evitava essa categoria, que é a categoria de direitos humanos. Tem um autor, que é o Boaventura de Souza Santos, num dos seus artigos, o Boaventura, ele inclusive ele escreve, ele levanta uma questão, todo mundo está utilizando agora a categoria de direitos humanos. Mas o que está atrás dessa categoria? Em que circunstância seria bom utilizar essa categoria? E ele lembra que a esquerda utilizava duas outras categorias. Optava por usar a categoria emancipação social ou revolução. Então, a categoria de direitos humanos era considerada uma categoria burguesa, da direita, que falava em liberdade, igualdade apenas juridicamente, mas não de fato. Então, não havia condições materiais do exercício nem da liberdade, nem da igualdade. Mas aqui, nesse momento que nós vamos falar sobre uma categoria que é empregada, né, com tanta frequência, fazendo ainda um parêntese, eu me lembro de um livro do Ivo Lesboupan, que deu aula na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Serviço Social, ele hoje está aposentado. Ele fez uma dissertação de mestrado, que depois transformada em livro, onde ele começa com a pergunta: o que quer dizer direitos humanos? Se todo mundo está utilizando essa categoria, o que está atrás dela? Será que os operários, os camponeses, as classes chamadas subalternas, utilizam do mesmo modo como utiliza o presidente dos Estados Unidos, os empresários do Japão ou os governantes da Europa? Será que... Aí ele foi fazer uma pesquisa em Nova Iguaçu com grupos da classe operária ou de trabalhadores de prestação de serviços, pessoas que recebiam até 2 salários mínimos, e ele foi então atrás dessas pessoas para entender o que elas compreendiam por direitos humanos, porque essa categoria estava sendo uma categoria vitoriosa e ela podia perder o sentido. Mas qual é o contexto desse texto? O que aconteceu para que essa categoria emergisse? Seguramente a ditadura militar favoreceu a emergência dessa categoria. Por quê? Porque quem ia para a cadeia era a esquerda. Quem ia para a cadeia eram os estudantes que se opunham à ditadura militar. E houve, então, um ativismo internacional e nacional em prol dos direitos humanos. E quais eram os direitos humanos? Eram, inclusive, as liberdades individuais que estavam sendo rompidas. Então, por exemplo, o direito do voto. Não se elegia mais para presidente da República, não se escolhia mais, não se podia votar para governador de estado, não se podia votar para prefeitos das capitais ou de algumas cidades consideradas de área de segurança nacional. Então, as prisões estavam cheias agora de classe média, de estudantes, de militantes políticos que estavam sendo torturados. Porque a tortura sempre houve no Brasil e continua havendo contra pobres, contra negros, contra gente que é oriunda das classes populares. Mas não era hábito torturar gente branca, gente que tinha condições econômicas ou tinha um curso universitário. Isso não era hábito. Mas com a repressão pegou gente que era ligada a grupos que contestavam o regime e começou a torturar
fortemente. Então, teve um momento que era contra a ditadura militar. Esse foi um momento das estratégias de luta pelos direitos humanos. Teve um segundo momento que vai ser o momento que, após a ditadura militar, que vai ser ligado, por exemplo, aos presos comuns. Vai ser aos grupos chamados minoritários, a proteção da infância, a outros grupos. Né? Quem trabalha esse tema, por exemplo, vocês provavelmente receberam sugestão de leitura, é o Fabiano Engelman e a Lígia Mori Madeira, no texto A Causa e as Políticas de Direitos Humanos no Brasil. Esses dois autores, Engelman e Madeira, tratam desses assuntos. Eles vão tentar compreender o que está acontecendo. E no terceiro momento, eles vão dizer, vai ser o momento da proliferação do ativismo, né, da militância, também ancorada, né, na burocracia do Estado. Então, a ideia do direito humano vai para o Estado. A gente poderia pegar um outro momento, que não é tratado nos textos, porque os textos têm o seu momento, que é o momento em que o Estado se rebela contra a noção dos direitos humanos, porque aí passa a vigorar no aparelho do Estado a ideia de que bandido bom é bandido morto, né? Que menino tem que usar azul, menina tem que usar rosa. Então é um momento em que se desqualifica os afrodescendentes. Mas na construção do Estado, né, esse artigo e o outro artigo que foi sugerido para leitura, que fala principalmente sobre o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, eles vão pegar principalmente entre Fernando Henrique Cardoso e o governo Lula, né? Então, é um período de democracia formal mais clara, mais evidente. No artigo, no texto do Engelman e de Madeira, né, eles vão tratar, então, do aparecimento do ativismo em torno dos direitos humanos no Brasil, e esse ativismo estava ligado ao enfrentamento de uma situação de ditadura, onde as liberdades individuais foram implodidas, né? E havia tortura, havia muita violência. E a segunda dimensão do artigo são os anos 90 e os anos 2000, que aí é outra história. No primeiro momento, há um estreitamento do espaço chamado político e jurídico. Os militares, a partir do golpe de 64, eles vão dar uma nova ordem jurídica no país, né, e vão impor uma Constituição em 1967. E essa Constituição de 67, ela é orientada pela doutrina de segurança nacional. Então, há um medo do comunismo, a Guerra Fria está no ápice, né? E eles viam um comunista embaixo da cama, em toda parte tinha comunista, tinha que garantir a segurança nacional contra os perigosos comunistas. E essa nova ordem constitucional, ela vai restringir as garantias dos juízes, ela vai limitar as prerrogativas do poder jurídico, os advogados perdem o seu espaço, né? E se sobrepõe a tudo uma lei de segurança nacional. Vai ter a instituição, né, do ato institucional número 5, por exemplo, que vai ser extremamente importante e vai ter sérias consequências, o AI-5. E isso significa interferir, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Isso significa fechar o Congresso. Estes autores lembram, olha, tinha um grupo de advogados, um grupo de ministros no Supremo Tribunal Federal,
que era especial, era um grupo que vinha de uma origem política. Por exemplo, cita o ministro Vitor Nunes Leal. Ele tinha sido membro de governo, ele tinha sido ministro de Estado. Né? Além de um autor muito importante, ele escreveu, por exemplo, esse livro, O Coronelismo, Enxada e Voto, em que ele discute a questão do poder, o poder central e o poder local. Faz uma boa discussão sobre a noção de poder. Então, ela é um intelectual importante, né? O Evandro Lins de Lima. Então, são pessoas que tiveram uma participação também na esfera política. Então, eles eram membros do Supremo Tribunal, mas tinham uma história anterior de luta pela democracia e de interesse na política pública. E eles vão se opor à cassação de um deputado federal chamado Márcio Moreira Alves, que havia feito um discurso meio de improviso também contra a ditadura, em que ele teria falado algo que colocou os militares muito irritados. Ele tinha dito que as moças não deviam namorar e nem dançar com militares, uma coisa desse tipo. Então, foi assim uma gota d'água e então o regime militar reagiu duramente. Eles interferiram, aumentaram o número de membros do Supremo Tribunal Federal, né, de 11 para 16, para poder virar a tendência. Alguns renunciaram ao cargo, houve uma mudança na magistratura. A cúpula da magistratura brasileira mudou. Então, essa primeira leva, né, então é sepultado a possibilidade do caminho da magistratura, né? Há uma interferência no Supremo, mas há uma militância jurídica que começa. E essa militância jurídica é uma militância ligada inicialmente talvez ao único espaço de relativa liberdade que havia no país. E esse espaço de relativa liberdade que havia no país se chamava Igreja Católica Apostólica Romana. Por que havia uma relativa liberdade nessa esfera? Havia porque o regime militar ele podia prender padre, ele podia torturar padre, ele podia matar padre, ele podia matar agentes de pastorais, como fez. Eu mesmo tive amigos que foram mortos. Mas e a Igreja Católica ela tinha provavelmente 90% da população brasileira se dizia católica. Então, era a instituição que estava espalhada por todo o país, né? E tinha igrejas, capelas e paróquias em todo o país, e o regime militar não podia nomear nem o pároco nem o bispo. Isso era atribuição do Papa, do bispo, que nomeava os párocos, mas o bispo era nomeado pelo Papa. Então, o presidente da República não podia depor um bispo. Ele podia matar o bispo, se ele quisesse, ou prender, mas ele continuaria bispo da diocese. Então, era um espaço que foi uma espécie de guarda-chuva de um movimento que pegou advogados do Brasil inteiro. E não só advogados, mas pegou outras pessoas, advogados também, porque foi um momento muito importante da militância jurídica. Por exemplo, eu morava no sul do Pará. Nós contratamos advogados para defender trabalhadores rurais, né, dos despejos, das ações arbitrárias da polícia, né? Mas a diocese ou a Comissão Pastoral da Terra não pedia nenhum atestado que a pessoa contratada era católica. Quer dizer, o critério de contratação para defender os trabalhadores não era se era católico ou não católico. O critério é tem ou não empatia com os pobres.
Esse era o critério. Por isso, por exemplo, o primeiro advogado que nós contratamos, nós não sabíamos disso, era do PCdoB, era do Partido Comunista do Brasil, e naquela área tinha tido a guerrilha do Araguaia. E quem tinha enfrentado a ditadura era o PCdoB lá. A guerrilha tinha sido do PCdoB. E agora tinha um jovem advogado, pouco depois que tinha terminado a guerrilha terminou em 1974, em 78 nós levamos para lá o Paulo Fonteles, que era do PCdoB. Depois foi contratado um outro advogado que era do MR8. Então, o critério não era, não tinha nenhum atestado ideológico ou religioso na contratação. A contratação é o seguinte: está disposto a não defender os trabalhadores. Então, muita gente da esquerda ficou abrigado na instituição Igreja Católica. Então, estava no movimento de educação de base, na Comissão Pastoral da Terra, no Conselho Indigenista Missionário, nas diversas pastorais sociais da igreja. Então, estava cheio de gente que muitas vezes sequer tinha fé, mas isso não era o critério. Mas um aspecto importante foi essa militância jurídica. Então, era necessário enfrentar o regime e uma das armas era jurídica. E aí tem uma leva de pessoas que surge ligados, então, os autores citam principalmente a Comissão de Justiça e Paz, não fala nada sobre a área rural. Mas ele vai citar, por exemplo, o Hélio Bicudo, o Dalmo de Abreu Dalari, o Fábio Conder Comparato, o José Carlos Dias, são grandes juristas, importantes juristas, são pessoas grandes criminalistas que colocaram a sua inteligência, a sua capacidade de raciocinar e seu talento à disposição da democracia e dos direitos humanos. E aí, nesse caso, era tirar a gente que estava sendo torturada da cadeia. Era defender pessoas que eram submetidos à violência física, à tortura, por exemplo. Nesse período, o Dom Paulo Evaristo Arnes, ele teve um papel muito importante. Ele estava atrás da Comissão de Justiça e Paz, e a Comissão de Justiça e Paz, como proteção, estava ligada a Roma. Então, em Roma tem uma Comissão de Justiça e Paz. Então havia uma ligação com Roma e Paulo VI apoiava. Então isso criava, o Papa Paulo VI, né, isso criava uma dificuldade para a ditadura militar. Tinha bispos conservadores, como o do Rio de Janeiro, que eram inclusive simpáticos à ditadura, mas não concordavam com a tortura, por exemplo. Então, o bispo daqui do Rio de Janeiro, o Dom Eugênio Salles, ele alugou dezenas de apartamentos, onde ele colocava pessoas que fugiam de ditaduras, ou até da ditadura brasileira. Então, ele alugava apartamento, colocava esses procurados pela justiça e avisava o governo militar: eu tenho um comunista comigo, não mexe nele. Então, quem estava com a proteção do Eugênio, né, não era preso e assassinado. Então, muitos chilenos, muitos argentinos, muitos paraguaios, muita gente que fugia, vinha para o Rio de Janeiro e tinha essa proteção do Eugênio, que divergia, discordava da tortura. Né? Então, ele acabou protegendo essa gente. Né? Depois nós tivemos os autores, então, lembram esse período, um período muito importante, mas ele diz: nos anos 80 e nos anos 2000 vai ter uma nova agenda de direitos humanos. Por que teve uma nova agenda? Porque houve primeiro, ainda na ditadura, né, até 85 havia a ditadura, mas na área urbana houve uma descompressão. Com Geisel, com Figueiredo, aquele padrão de violência que havia foi diminuindo. Não quer dizer que desapareceu completamente, mas não era igual. E isso não chegou na área rural. Eu estava na área rural nessa época.
a ditadura estava como esteve na era do Médici aqui na área urbana. Na área rural, ainda o exército batia, matava, torturava, prendia, instaurava inquérito. Eu mesmo fui submetido a inquérito policial militar. Na região onde eu trabalhava, fiquei 20 anos no sul do Pará, os bispos de Marabá, o Dom Alano, o Dom Estevão Cardoso, que era bispo de Conceição do Araguaia, o Dom Pedro Casaldárega, de São Félix do Araguaia, o Dom Tomás Modena, os diversos bispos daquela região, todos respondiam o processo em inquéritos policiais militares, todos eram considerados comunistas. Todas as casas paroquiais foram invadidas. Isso não mudou num período de Geisel nem do Figueiredo. Isso continua igual. Mas a descompressão se deu nas áreas urbanas. As pressões internacionais foram importantes. Por exemplo, no nível internacional, teve um momento em que o governo dos Estados Unidos ele apoiou abertamente o golpe de 64 e a ditadura. Apoiou abertamente. E colocou navios aqui no Atlântico, né? Colocou aqui no entorno do Brasil, né? Estavam dispostos, se os militares pedissem ajuda, de entrar no país. Mas com Carter, presidente Carter, esse apoio internacional acabou. Porque Jimmy Carter ele se opôs à violência da ditadura, à tortura, né? E veio ao Brasil, criou problema para o governo militar. Aí a agenda dos direitos humanos, principalmente na área urbana, começou a entrar. Mas nos anos 80 e nos anos 2000, tem então uma nova agenda agora em pauta. Qual é a agenda em pauta? Então, se nos anos 70, né, 60, era contra a violência e a favor dos direitos humanos, agora tem uma nova agenda. E essa agenda ela é complexa. Porque os direitos humanos, essa categoria passou a ser considerada por muita gente como uma categoria inadequada. Eu não estou falando aqui do Boaventura de Souza Santos, eu estou falando do senso geral e da extrema-direita. Porque o que era direitos humanos? Em função do aumento da violência urbana, principalmente, então falar em direitos humanos era defender bandido. Então, a categoria começou a sofrer um problema, né? E a categoria, então, os lutadores, os militantes de direitos humanos, começam a defender os presos também comuns, começam a defender os direitos de saneamento básico, o direito à creche, as questões trabalhistas, as questões de saúde. Então, os direitos, outras esferas dos direitos, não só os direitos civis, que era a pauta principal dos anos 60 e 70, eram os direitos civis. É o direito de votar, o direito de não ser preso arbitrariamente, o direito de não ser torturado, era segurar o Estado, o poder do Estado, que era um Estado arbitrário. Agora, surgem novas agendas na discussão. E é formado o Grupo Tortura Nunca Mais. Ele surge em 85 e ele é fundado por ex-presos políticos e seus familiares. E o que eles querem? Eles querem que o Estado responda onde estão desaparecidos, porque o Estado nem sempre reconheceu que matou aqueles que ele matou. Ele dizia que tinham desaparecido, ele não sabia onde estavam. Ele negava que tinha matado as pessoas. E há um movimento por uma nova Constituição Federal. E nessa nova Constituição, a chamada Constituição Cidadã de 1988, né, se estimula a institucionalização de entidades da sociedade civil. Então, começa a ter uma novidade. A igreja não era mais praticamente a única fonte de enfrentamento do Estado.
a igreja não era o único espaço mais de liberdade. Então, a sociedade civil, ela se articula e tem outros grupos alternativos que falam. Se você pega os anos 70, 60, até mesmo parte dos anos 80, dependendo do lugar, quem fala é só a Igreja Católica. Só a Igreja Católica, a Igreja Católica que tinha apoiado o golpe, pelo menos parte da Igreja Católica tinha apoiado o golpe militar, mas essa mesma instituição, ela vai se posicionar radicalmente contra a ditadura, pelo menos enquanto direção, né, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, né, os presidentes, né, Dom Ivo Loscheider, Dom Luiz Loscheider, toda aquela turma se opôs, Dom Luciano Cândido Mendes, essa turma assumir em nome da instituição um combate à ditadura. Né? Um dos documentos, por exemplo, mais candentes, mais duros contra a ditadura, é de 1980, sobre a questão fundiária. Um documento muito forte. Mas agora, não é apenas a Igreja Católica, através das suas instituições e da Comissão de Direitos Humanos, mas agora tem outros grupos que emergem, outras comissões, né, que emergem na sociedade civil, mas também acabam entrando no Estado. O Estado também começa a criar as suas comissões de direitos humanos, no nível legislativo e no nível executivo. Então, tem a Secretaria de Direitos Humanos no executivo. Nós temos, então, uma mudança muito importante. Muito importante. E nessa história das mudanças, nós vamos ter os planos, os programas nacionais de direitos humanos, que são extremamente importantes, e o contexto também ajuda a gente a compreender a sua emergência, né? Por que eles apareceram. E nesse aspecto, a gente não pode esquecer de que em Viena, em 1993, houve uma conferência da ONU, e nessa conferência da ONU foi defendido, né, a universalidade dos direitos humanos, a interdependência, a indivisibilidade dos direitos humanos. Ora, vocês que, né, em outros momentos, certamente, vocês, e talvez em outras aulas, ou em leituras que vocês fizeram, vocês sabem que a Declaração de 1948, né, ela foi revolucionária frente às declarações de direitos humanos de Virgínia e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é a Declaração Francesa do século XVIII. Ela foi revolucionária por duas razões. Uma razão porque ela não era mais nacional apenas, não era só um país que declarava, agora era, em tese, era uma declaração que as nações, né, assumiam esse compromisso, né, um conjunto de nações. Então, era mais do que um país, era um conjunto de países que assumiu aquele compromisso. Mas o outro aspecto é que, se as duas mais importantes do século XVIII estavam apenas em torno dos direitos civis e um pouco também nos direitos políticos, agora nós temos, em 48, uma declaração que inclui também direitos sociais, econômicos e culturais, mesmo que de forma modesta. E por isso houve uma grande confusão internacional. Muitos países, o país do leste europeu, por exemplo, os países chamados socialistas se recusavam, ou comunistas, se recusavam a assinar a Declaração Universal, dizendo que era uma declaração do mundo capitalista, onde a ênfase se dava nos direitos individuais e não nos direitos sociais, econômicos e culturais. Então, aqui em Viena, em 93,
se diz, olha, todos os direitos são importantes. Os direitos, não só os individuais, mas também os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, há uma declaração dessa interdependência dos direitos, dessa universalidade, e há uma sugestão de que os países organizem seus programas. Com o Fernando Henrique Cardoso, então, nós vamos ter o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos. E neste programa, o governo brasileiro vai reconhecer a obrigação do Estado como promotor dos direitos humanos. O Estado tem que estar atento. E o Estado tem que reconhecer a universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos. E a adoção de um conceito bem amplo de direitos humanos. Por quê? Porque vai englobar no primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos os direitos civis e políticos, mas também os direitos econômicos, sociais e culturais. Isso reforça aquela perspectiva internacional que estava sendo discutida, que tinha sido discutido em 1993 em Viena. Não houve, né, nesse primeiro programa nacional, não houve uma conversa, uma atenção, por exemplo, sobre orientação sexual, sobre identidade de gênero. Então, esse tema não aparece. Aparece mais, né, o problema da redução da violência e do crime, através de medidas de segurança pública. E, entre as medidas, os autores apontam, como muito importante, a transferência de julgamento de crimes dolosos contra a vida cometida por policiais militares para a justiça comum. Então, tirou da mão da própria polícia o julgamento dos crimes dos seus pessoas oriundas dos seus quadros, né? Também a criminalização do porte ilegal de armas e a criação do Estatuto de Refugiados. Então, o primeiro programa ele foi importante, né? E foi um passo além do que havia até então. Estou vendo que tem algumas questões aqui, não sei se alguém está levantando alguma pergunta, deixa eu olhar. Estou vendo aqui. Ah, não, é só cumprimentando. Boa noite. Okay. Boa noite para quem não dei. Sim. Ricardo, se tiver alguma pergunta, eu te falo. Eu estou monitorando aqui o chat. Pode deixar. Por favor. Então, houve também, em 1997, a criação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, como órgão do Ministério da Justiça. E o propósito da Secretaria Nacional de Direitos Humanos era coordenar as ações de execução do Programa Nacional de Direitos Humanos. Então, essa ação, os autores consideram como imprescindível para a implementação da política de direitos humanos no Brasil. E ainda durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, no seu segundo mandato, em 2002, ele lançou o segundo Programa Nacional de Direitos Humanos. Ora, se vocês estiverem atentos, vocês vão perceber que 2002 era o quê? Era o final do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso. Significa o quê com isso? Que ele não ia implementar. Isso era para o governo seguinte, que foi o governo Lula, né? Mas ele promulgou. Né? Em 2002, Fernando Henrique Cardoso também, finalmente, ele encaminhou o primeiro Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, mas não teve tempo de promulgar. Isso, quem vai assinar o primeiro Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo é o Lula, em março de 2003.
Fernando Henrique Cardoso, ele estava empurrando com a barriga um caso ligado à OEA, a Organização dos Estados Americanos. Qual era o caso? Era um caso de 1992, né? Eu estive em Washington, na OEA, em 92, em nome de 3 organizações, que eram a Human Rights Watch, o CEGIL, que é o Centro de Juristas Internacionais, e a Comissão Pastora da Terra, nós com 3 interpelações contra o governo brasileiro. E uma acabou sendo acolhida, e o governo brasileiro foi convidado para fazer um acordo amigável, que era o caso José Pereira. O Fernando Henrique Cardoso empurrou esse caso, não fez o acordo amigável, mas no final do segundo mandato, ele então deu encaminhamento, mas não assinou. Então quem vai assinar vai ser o Lula. Então o Lula que vai implementar essas medidas que foram empurradas pelo Fernando Henrique Cardoso. Então, o que é o segundo Programa Nacional de Direitos Humanos? Os autores dizem que é uma revisão e um aperfeiçoamento do primeiro, levando em conta as recomendações da 4ª Conferência Nacional de Direitos Humanos, que tinha ocorrido em 99. O conteúdo desse segundo programa, como eu disse anteriormente, reforça, né, e amplia as decisões do primeiro programa. Então, o primeiro privilegiou os direitos civis e políticos. O segundo avança na proteção dos direitos sociais, econômicos e culturais. E esse avanço inclui a proteção dos direitos à educação, à saúde, à previdência e à assistência social, à saúde mental, aos dependentes químicos e portadores de HIV/AIDS, ao trabalho, ao acesso à terra, à moradia, ao meio ambiente saudável, à alimentação, à cultura e ao lazer. É interessante porque, por exemplo, o acesso à terra, a Constituição de 88 tinha previsto que sobre toda propriedade privada pesa uma hipoteca social. Toda propriedade privada que não cumprisse as suas obrigações, a sua função social, ela podia e devia ser desapropriada. Mas isso nenhum governo fez, né? Nem o Fernando Henrique Cardoso fez, nem o Lula fez, nem a Dilma fez, nem o Temer fez, ou coisa parecida. Né? Como a Constituição de 88 previu a demarcação, por exemplo, nos atos temporários, a demarcação das terras quilombolas e das terras indígenas. E ninguém fez nada. Quem vai definir a responsabilidade de fazer só vai ser Lula, em 2003. Ele então atribui ao INCRA a responsabilidade das desapropriações e das demarcações. Outro foco do segundo programa foi a inclusão de medidas protetivas dos afrodescendentes, através de ações afirmativas. Em janeiro de 99, a Secretaria Nacional de Direitos Humanos foi transformada em Secretaria de Estado, com assento nas reuniões ministeriais. Dentre os secretários de Direitos Humanos, né, que tinham status de ministro, no governo FHC, estiveram o José Gregory e o Paulo Sérgio Pinheiro. O José Gregory e o Paulo Sérgio Pinheiro, eles também tiveram ações destacadas. O primeiro, que é o José Gregory, como ministro da Justiça, e o segundo, o Paulo Sérgio Pinheiro, como redator do Programa Nacional de Direitos Humanos 1 e 2. Além desses dois, que eram aquela turma ligada ao Dom Paulo Evaristo. Era aquela turma ligada à Igreja Católica que esteve
ponta de lança do confronto com a ditadura. Além disso, tem o José Carlos Dias, que foi também ministro da Justiça. Ele teve ação destacada no direito humano e foi ministro da Justiça. Os governos civis pós-democratização deram início à incorporação de direitos humanos nas políticas governamentais. No entanto, com o FHC, o tema teve maior relevância, teve um peso maior, né? E evidentemente, o José Gregory e o Paulo Sérgio Pinheiro tiveram um papel de destaque nisso. Mas, finalmente, com Lula, vai ter o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos. E há uma alteração do perfil dos dirigentes em postos-chave nas burocracias. Se até o FHC, essa burocracia do Estado, ela se revelava principalmente pela face jurídica, eram pessoas de formação na área do direito, eram pessoas especialistas em direito constitucional, em direito criminal, eram pessoas que defenderam presos políticos. Agora, o perfil é outro. Por que o perfil muda? Porque agora é a militância, boa parte militância do PT, que vai acabar assumindo, ou políticos que vão assumir postos chaves nessa luta pelos direitos humanos. Então, não é mais o que chama a atenção, não é mais a face jurídica do grupo que está na frente, mas é outra face. Por exemplo, secretário dos Direitos Humanos, com status de ministro, foi o Nilmário Miranda. O Nilmário Miranda, ele tinha sido parlamentar, tinha sido deputado federal. Ele tinha fundado no parlamento uma secretaria de direitos humanos. Nós tivemos também, nesse período, por exemplo, o Vanucchi, Paulo de Tarso Vanucchi. O Vanucci, ele não era advogado, não é advogado, não é formado em direito. Ele é um militante político que enfrentou a ditadura militar, e o Paulo Vanucci, a formação dele é ciência política. Primeiro, o mestrado dele é ciência política. E a Maria do Rosário, que também era parlamentar. Então, com diferentes formações, os secretários destacam-se não pela militância jurídica, mas por um militantismo anterior à chegada ao governo, e também com passagem pelos poderes legislativos. A trajetória, na visão dos dois autores, mais marcante na luta contra as violações de direitos humanos, nessa nova fase, seria para eles a do ex-ministro Vanucchi, cuja atuação na formulação do terceiro Programa Nacional marcou a história recente da consolidação dos direitos humanos no Brasil. Eu não sei se abro um pouco, porque se alguém quer fazer alguma pergunta, porque senão talvez eu esteja falando muito tempo. Tem alguma questão, gente? Se for uma questão difícil, o Richard responde por mim. Se for fácil... Eu estou adorando, Ricardo. Eu sempre adoro te ouvir, porque você tem uma incidência histórica no campo muito significativa. Então, quando você relata esse processo anterior à Constituição, especialmente considerando a ditadura civil-militar, e essa discussão sobre revolução em contraposição com direitos humanos, eu acho isso muito, muito significativo. Então, eu particularmente gosto muito de te ouvir, Então, eu não tenho questões, mas vamos abrir caso alguém tenha alguma questão agora, ou você segue também, depois a gente pode voltar. Talvez uma pergunta que poderia vir é o seguinte: que história é essa? O que mudou? Quer dizer, se a Igreja Católica era um dos baluartes, um setor importante da Igreja Católica, apoiou a ditadura, por que a Igreja Católica muda de lado? Qual é o fato?
que se dá? Aí a gente tem que lembrar de muitos fatores. Dois são especiais nessa história. Um é o Concílio Vaticano II, que termina em 64, em que a igreja é defrontada com o mundo moderno. A igreja, então, se abre, né, através do João 23, para uma discussão, e com Paulo VI, né, porque termina com Paulo VI, para uma discussão mais contemporânea. Mas não é só isso. Outro fato muito relevante foi o encontro dos bispos em Medellín e depois em Puebla. Esse encontro dos bispos da América Latina foi uma espécie de atualização do que estava acontecendo na Europa. Mas uma atualização sob um signo teórico que produziu muita mudança, que é a chamada teologia da libertação. Estava em ebulição uma discussão na América Latina, e um dos puxadores foi o Gustavo Gutiérrez, o peruano. Aqui no Brasil tivemos um outro também, um jovem frade chamado Leonardo Boff, que começaram a refletir. O Gustavo, ele escreveu um livro chamado Teologia da Libertação, que é o nome da teologia, né? Acabou virando o nome oficial da teologia. O livro dele chama Teologia da Libertação, que deve ser de 1971, se não me engano. Ele tinha um desafio que foi o seguinte: ele disse, na Europa, no decorrer da Segunda Guerra Mundial, um teólogo alemão chamado Bonhoeffer, ele diz que o desafio das igrejas, ele era luterano, né? O desafio das igrejas era como falar para o homem adulto, isso é, para o homem do iluminismo, o homem que conhecia a razão, o homem da discussão, né, de Kant, do Descartes, o homem desse tempo novo, né, da luz da razão que ilumina o mundo. Então ele dizia, como é que a igreja vai falar para o homem adulto? Aí o Gutierrez dizia, esse não é o nosso problema. O nosso problema é outro. Como é que nós vamos falar de um Deus que é pai para homens que sequer vivem como gente? Tamanha desigualdade social. E ele, então, vai fazer uma teologia, mas ele vai dialogar com a ciência da época, com a sociologia da dependência, com os economistas, com os estudos que se davam naquela época para explicar a pobreza e a miséria e a desigualdade social. Então, quando ele vai fazer uma teologia, ele vai dialogar com o que havia de mais moderno naquele momento. Ele vai fazer o que Santo Agostinho fez no século IV ao dialogar com Aristóteles, ou quando Tomás de Aquino, no século XII, vai dialogar com Aristóteles. Então, ele dialoga com um pensamento contemporâneo. E ele vai dizer, a pobreza e a miséria não é vontade de Deus. A pobreza e a miséria é obra humana. Nós estamos provocando isso e nós temos que mudar. Então, ele provocou. Então, essas ideias levam que, quando termina o encontro dos bispos, terminam com um documento que eles disseram, nós fazemos opção preferencial pelos pobres. Nós mudamos de lado. E nesse mudar de lado, o Brasil tem um papel muito importante, né? Aí tivemos Dom Helder Câmara, aqui no Rio de Janeiro, o Dom Adriano Hipólito, Dom Valdir Calheiros e tal. Então, um conjunto de bispos e agentes pastorais começa a dizer está tudo errado. Em São Félix do Araguaia, o Dom Pedro Casaldáliga, mais ou menos no ano 71, 72, ele vai fazer um documento, vai dizer esse projeto de ocupação da Amazônia é um crime. O trabalho escravo, a morte dos camponeses é fruto de um projeto de concentração das terras, de privatização das terras. Isso é um projeto inaceitável. Ele responsabiliza o Estado brasileiro. Então, essa mudança de lado se deu nisso. Depois, com João Paulo II, a igreja vai ficar mais conservadora, né? E também a igreja já não é mais o único espaço, tem outros espaços
de discussões, né? A igreja não tem mais a centralidade que teve num período. O autor, ele diz o seguinte, tanto estes dois autores, quanto o outro autor que foi apontado, né, como sugestão de leitura, né, que é o Sérgio Adorno. O Sérgio Adorno, principalmente ele vai escrever o texto num momento de muita emoção. Por que ele escreveu num texto muito de emoção? Porque ele faz o texto pouco depois da promulgação, esse artigo dele é pouco depois da promulgação do terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos. E o texto dele se chama História e Desventura, o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos. Em resumo, o que o Adorno fala nesse texto? Ele fala, bom, o primeiro programa passou sem muitas discussões. A imprensa não falou mal, nem falou bem, não teve muito efeito. O segundo também, do Fernando Henrique Cardoso, no período dele, que foi em 2002, também foi promulgado e não despertou atenção, não criou problema, não foi motivo de nenhuma confusão. Mas ele diz, agora, esse que acabou de ser promulgado está sendo duramente atacado. Está sendo um alvo de grandes discussões e de acusações. Quais são as razões? Por quê? O que está acontecendo? O segundo Plano Nacional de Direitos Humanos, ele manteve as orientações do primeiro, ampliou o escopo dos direitos a serem protegidos. Ele compreendeu em 518 medidas. Em face das críticas ao anterior, que foram poucas, e pouca gente criticou, né, ele incorporou outros direitos, né, a identidade de gênero, a questão da proteção dos ciganos, da livre orientação sexual, né, conferiu maior ênfase à violência intrafamiliar, ao combate ao trabalho infantil, ao trabalho forçado, né? Então, ele tem novidades. Mas por que o terceiro vai ser tão combatido? O que o terceiro faz que vai ser odiado? A imprensa vai bater nele, vai criar um rebuliço nacional. Qual era o problema? O que esse terceiro Programa Nacional tem que é motivo de tanto problema? A gente poderia, baseado no artigo do Adorno, pensar em dois grandes eixos. Um eixo ele mexeu em algumas questões polêmicas para as igrejas, ligada à esfera dos costumes, né? Ele mexeu na questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo e mexeu na questão do aborto. Ainda teria nessa esfera a questão da interdição, ostentação de símbolos religiosos em estabelecimentos públicos da União. Eu acho que posso dividir em três. Então, o primeiro é esse dos costumes. O segundo bloco é a questão do chamado controle da mídia. A mídia deve ou não ter um certo responder de alguma forma pelo que ela está fazendo. Ela tem uma função social, ela está cumprindo a função social. Isso deixou os meios de comunicação muito irritados. Isso é coisa de ditadura, entendeu? Uma coisa assim horrível, né? Eu falei três, mas acho que é quarto. O terceiro foi a adoção de mecanismos de mediação judicial nos conflitos urbanos e rurais.
aí disseram que isso era comunismo. Teve uma forte reação. E o último mexeu com os militares, deixou os militares enlouquecidos. A chamada Comissão Nacional da Verdade. Então, isso aí, então nós temos, de um lado, algo que as igrejas ficaram bravas, irritadas. Algo que o latifundiário rural ficou irritado. Terceiro, a mídia ficou possessa. E, finalmente, os militares. Então, teve 4 grandes eixos que provocaram uma reação. Então, se o primeiro e segundo plano passaram quase desapercebidos, esse foi muito polêmico. E o Adorno estava preocupado, achando que os intelectuais, as pessoas que defendiam esses direitos, estavam muito caladas, não estavam defendendo o governo estava só sofrendo ataque. A Alessia apresenta alguma coisa, né, Alessia? Você quer falar? Sim, ela está no chat. Eu posso, conforme o texto do Adorno, o segundo PNDH reconhece 2 enfoques. Um dos enfoques é a questão dos direitos das pessoas afrodescendentes. Aí ela pergunta quais seriam razões, motivações que levaram a essa inclusão dos direitos das pessoas afrodescendentes e se está relacionada com a Conferência de Durban Mundial de Racismo que aconteceu em 2001. Sim, está relacionada. Houve outros acontecimentos para esse fato. Isso mesmo. E depois, a gente não pode esquecer que o movimento negro americano, ele também mobilizou o movimento brasileiro, né? Nessa época já havia também movimento no Brasil. E com a Constituição de 88, a história quilombola também emergiu, que não era muito discutido, mas quando entrou em questão, e nós temos centenas de quilombolas no Brasil, né, de quilombos no Brasil, então o movimento negro ele está articulado no Brasil desde os anos 70. E passou por transformações e tal, né, mas é um movimento de luta social. Então, evidentemente, Durban é importantíssimo, né? Provocou, eu acho que eu concordo com isso, mas nós também não podemos esquecer que aqui no Brasil também havia uma organização interna discutindo esse tema, né? Mas é isso mesmo. Então, o Adorno está preocupado que não havia uma defesa suficiente dos intelectuais, das pessoas que escreviam, né, na defesa. Então, houve um barulho terrível promovido pela mídia e por esses grupos conservadores contra o terceiro programa nacional. O terceiro programa nacional, ele foi ousado para aquela época, né? Ele foi considerado muito ousado porque mexeu em questões sensíveis, né? E os militares nunca engoliram. É muito interessante porque se você compara com a Argentina, com o Uruguai, o Chile, né? O Brasil foi realmente uma ausência, né? Nenhum governante brasileiro, nem o Lula, nem a Dilma, nem o Fernando Henrique, ninguém mexeu com os militares. A Dilma foi mais avançada na questão desse programa, dessa busca, né, da verdade, né? Mas, por exemplo, nas escolas militares, né, a Comissão Nacional de Verdade, nas escolas militares, durante todo esse período, ainda o discurso existente era de Guerra Fria.
Né? A jovem oficialidade ela foi formada como se o Brasil vivesse nos anos 70. Né? E muitas vezes os homenageados no final do ano pelos oficiais na formatura eram pessoas que eram consideradas torturadores. Então, quando foi feita essa Comissão Nacional de Verdade, isso foi um problema. E você vê que o Brasil esse tema é tão delicado que quando o sistema interamericano de direitos humanos se manifestou através da Corte sobre os desaparecidos, o governo brasileiro tinha que dar uma resposta, né? E sobre a anistia, essa chamada anistia mútua, né? Não foi para adiante, isso não teve efeito. E o Supremo não aceitou uma decisão da Corte Interamericana. Então, são questões que nós estamos agora vivendo, vocês que são jovens, né, agora estão vivendo um ambiente que, do seu ponto de vista formal, ainda é democrático, mas essas ideias da Guerra Fria eclodiram. A gente escuta na rua, no táxi, a gente escuta, pode ser até o vizinho nosso, né? Quer dizer, mais de 20% dos brasileiros defendem a ditadura, defendem a tortura, defendem o discurso do Bolsonaro. Nós estamos num processo de recuo nos direitos humanos. Nenhum desses dois textos tratam disso. Mas nós estamos no momento que os grupos de direitos humanos não querem que haja um quarto Programa Nacional de Direitos Humanos. Porque se sair um quarto programa, ele vai retroceder, ele não vai avançar. Ninguém está pedindo um novo Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. A Secretaria de Direitos das Mulheres está falando novo. Todo mundo se opõe. Porque o que sairia de um Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo? O que sairia de um quarto Programa Nacional de Direitos Humanos? Se quem está no Poder Executivo não defende os direitos humanos, não acredita nos direitos humanos, acha que os direitos humanos é coisa de bandido. Alguma questão, gente? Não precisa concordar comigo, não, viu? Não teve nenhuma questão até agora, Ricardo. Além daquele se levantou. E sim, também concordo com você que mexer nos documentos de direitos humanos do Brasil é apontar para um possível retrocesso muito grande no atual contexto. Mas essa não é uma questão só de Brasil, né? Eu me recordo que já em 2014, mas especialmente a partir de 2015, nas Nações Unidas, as discussões anuais de conferências, como a Conferência das Mulheres de Beijing, de 95, a Conferência do Cairo, de 94, anualmente se tem as reuniões da Comissão de Status da Mulher, Comissão de População e Desenvolvimento, que avalia essas conferências do ciclo social, né? Já a partir de 2015, era consenso no bloco de países mais progressistas que abrir esses documentos para discussão não seriam vantajosos, né, em âmbito global, apontando já retrocessos. Eu me recordo que quando, dos 20 anos da Conferência de População e Desenvolvimento, em 2014, a própria Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou uma revisão operacional e não uma revisão de conteúdo, né? Já indicando a preocupação da cúpula das Nações Unidas que abrir para uma junção dos países, fazer uma nova conferência sobre população e desenvolvimento, se perderiam temas aprovados em 94. O mesmo que aconteceu para a Conferência das Mulheres em 95, automaticamente nos 20 anos em 2015, e assim, por consequência, também agora nos 20 anos da Conferência de Durban de Combate ao Racismo, né? Vai ser uma revisão operacional e não uma revisão de conteúdo, exatamente com essa justificativa não falada, né, de que abrir, nesse momento, documentos de direitos humanos para uma discussão
no âmbito das relações internacionais, o bloco de países mais conservadores, o que vocaliza de forma menos progressista, tem mais peso e retrocederá em avanços. Eu acho que isso se replica para o Brasil quando a gente pensa os nossos marcadores legais de direitos humanos também, especialmente no atual contexto. Concordo contigo. E aí eu lembro, até de títulos de livro, né? Os direitos humanos como construção social, né? Ou a Lynn Hood, que fala em invenção, né? Invenção dos direitos humanos. Quer dizer, mas da mesma forma que você pode inventar e você pode construir os direitos humanos, você pode desconstruir, né? Esse é um risco, né? A gente tem um livro do Trindade muito interessante sobre os direitos humanos, e que ele começa com um texto, são 3 páginas, assim, que ele começa em que ele não cita quem é a pessoa, ele diz alguém ditando para um secretário um texto, né, falando os direitos humanos são fundamentais, nenhum governo pode se opor aos direitos humanos, e vai por aí, né? E depois a gente ouviu um discurso impressionante, favorável aos direitos humanos. Quem é que assina o discurso? Adolfo Hitler. É o livro Minha Luta. Então, assim, o Hitler ele desconstruiu todos os direitos humanos na Alemanha. Né? Ele não respeitou nenhum direito humano, nem em nenhum aspecto, né? E no entanto, a gente tem essa experiência aqui no Rio de Janeiro, nem se fala, né? Os últimos governantes eleitos aqui têm uma tendência de desconstruir direitos humanos, de criminalizar a pobreza, né? A criminalização da pobreza é uma tragédia, né? O que houve agora em Jacarezinho, nessa favela, né? Horrível, né? Horrível. E ele só pode fazer isso porque tem suporte no meio do povo. A Karen está dizendo alguma coisa. Sim, aproveitando a questão dos direitos humanos, que direitos humanos seria direitos de bandido, geralmente vemos uma atuação dos direitos humanos quando há situações em que as vítimas, decorrente de um confronto entre, geralmente, polícia e marginais, né? Entre aspas. Gostaria de saber se há e como se dá a atuação dos direitos humanos em casos gerais. Como é a aplicação onde atuam. Então, você pega esse caso, não é o único caso, porque essa é a política da polícia no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, durante mais de 20 anos, esse é o jeito de funcionar, né? O pobre negro é perigoso e deve ser morto, né? Eu me lembro, eu não tenho mais andado de ônibus, né? Mas eu andei muito de ônibus aqui no Rio. Quantas vezes a polícia entrava no ônibus e eu nunca fui molestado pela polícia, mas os afrodescendentes eram molestados. Mesmo o policial sendo afrodescendente, ele molestava os afrodescendentes. Eu ficava extremamente irritado com isso, né? E na rua também, se um afrodescendente correr, é bem provável que a polícia corre atrás. Né? Se for um branco, não. Então há um problema da criminalização da pobreza. E acho que no caso nosso a situação é mais grave ainda. Eu ouvi outro dia o Freixo falando, né, que o problema é que a milícia não é fora do Estado. A milícia faz parte do Estado. Então nós temos uma política em que defende que tem que se matar. A Constituição de 88 diz que a pena de morte não existe no Brasil, salvo em situação de guerra. Então não tem pena de morte. E mesmo uma pena de morte, tem um processo regular. Tem um promotor, tem um advogado, tem um juiz, tem alguém que condena. Né? Isso no caso de guerra. No caso das operações policiais no Rio de Janeiro, a polícia ela funciona
como advogado, como Ministério Público e como juiz. Porque ela tem matado pessoas já dominadas. Porque uma coisa é numa troca de tiros, uma coisa é na legítima defesa. Você, para salvar uma pessoa, você pode matar outra. Né? Mas o papel do Estado é salvar vidas, não é matar. E no Brasil é proibido a pena de morte. Apesar da proibição constitucional, a pena de morte é algo que existe no Brasil. Uma vez eu li uma estatística que parece que o Rio de Janeiro, sozinho, tem alguns anos que eu li isso, matava mais gente do que toda a polícia dos Estados Unidos nos Estados Unidos, por ano. Então, se a prática de matar bandido resolvesse, provavelmente o Rio de Janeiro seria um paraíso. Porque é muita gente que morre, inclusive policiais. Se esse jeito não está funcionando, porque mata um, aparece dois, matam dois, aparece quatro, mata quatro, aparece oito, mata oito, aparece 16, mata 16. Se isso é desse jeito, não é hora de parar e refletir? Que política pública é essa de segurança que não funciona? Não falta inteligência essa polícia? Então, agir só de forma brutal não funciona. E se você torna a polícia que deve dar segurança para o povo, se a polícia se torna bandida, se a polícia se torna assassina, vamos confiar em quem? Quer dizer, se eu sou branco e moro em Copacabana, Ipanema, Leblon, eu estou mais ou menos protegido. Mas se eu sou pobre, se eu moro em favela, é um problema. E não é só o problema da polícia que entra matando. O problema das milícias. Que é o crime entrando dentro do Estado. E o crime da milícia, ela pode não estar envolvendo, em tese, não estar se envolvendo com a droga, mas com a questão imobiliária, com a questão do transporte, com a questão do gás. Ela é um Estado paralelo que está funcionando, que cuida, que toma conta do correio, impede que o correio entre na comunidade, impede que haja uma fiscalização sobre o trabalho escravo. A autoridade só entra se tiver aprovação do chefe do local. Então nós estamos num grande desafio. Então, construir os direitos humanos, e os direitos humanos, que é uma proposta, inicialmente, da direita, do burguês, da burguesia, né? Porque a ideia inicial dos direitos humanos são os direitos individuais, não são os direitos coletivos. Agora, dentro do próprio capitalismo, há uma direita que é contra os direitos humanos, que foi criado pelo pensamento burguês. Né? É muito interessante isso. Quer dizer, mas esse lado interessante, eu percebi isso também na China. Eu fui à China, eu estava fazendo pesquisa com chineses no Rio, e entrevistei empresários. Era muito interessante. Para eles, empresários, não era nenhum problema ter partido único, não era nenhum problema não ter liberdade de imprensa, não era nenhum problema não ter liberdade sindical. A questão da democracia não entrava no discurso dos empresários, porque eles tinham liberdade de ganhar dinheiro. Então, de fato, os direitos humanos burgueses, os chamados direitos individuais, eles são defendidos apenas se forem favoráveis, esses direitos forem favoráveis à propriedade. É um desafio enorme. Né? Eu tenho amigos meus que são empresários
e que não vê nenhum problema em matar bandido. Eu queria ver se eles admitiriam que a polícia invadisse o apartamento deles como invade a casa dos pobres. Ou se a polícia invadisse o bairro onde eles moram, atirando. Isso pode fazer nas classes perigosas, e as classes perigosas são os pobres. E os pobres no Brasil são especialmente afrodescendentes. Não são só afrodescendentes, mas uma grande parte. São os perigosos. Sim. Ricardo, muito obrigado. Eu acho que a gente cumpriu bastante os nossos objetivos aqui. Eu vou desligar a gravação.